O sacrifício final de Darth Vader, ou melhor, de Anakin Skywalker, é um dos momentos mais importantes de Star Wars. Mas não é só isso, também é um dos momentos mais importantes da história da galáxia. Afinal, é o momento onde a profecia do escolhido é cumprida e Anakin mata sua própria parte Sith e o Imperador Palpatine, restaurando o equilíbrio na força. Somehow Palpatine returned. Tá bom, eu sei. Episódio 9, Ascensão Skywalker, deu uma bagunçada bacana nisso aí, mas é história para outro vídeo. Mesmo assim, o sacrifício de Vader permitiu que houvesse paz por muitos anos, e que uma Era de Ouro viesse junto à sua morte e também da queda do Império, tanto no cânone quanto no Legends. Mas você já imaginou como seria se Darth Vader tivesse sobrevivido aos eventos de Retorno de Jedi? É isso que a gente vai falar aqui e agora no Diário Rebelde. Todos os Wings reportem, sejam bem-vindos ao Diário Rebelde. Eu sou o João Jedi e teoria e Star Wars não é uma coisa de hoje não. Desde sempre a gente que é fã traz várias teorias para explicar certos elementos e certas questões da história da saga. Tem teoria que tenta se encaixar com a história principal e tem teoria que tenta reimaginar alguns pontos da história. Esses são os famosos what if, ou e se, ou como seria se, ou o que aconteceria se, você entendeu? Onde a gente imagina um caminho alternativo para algum ponto da trama. E o what if desse vídeo, se o Darth Vader sobrevivesse em Retorno de Jedi, foi trazido pelo canal The Stupendous Wave, que a gente vai traduzir e analisar aqui no vídeo, né? A gente vai comentar a teoria dele. Então, se você quiser ver o vídeo original, é só ir lá no canal dele, que o link tá aqui embaixo na descrição. Então vamos começar. A gente inicia ali no momento em que Darth Vader e Luke estão conversando no hangar da segunda Estrela da Morte. Vader, obviamente, ia aguentar um pouco mais aos seus ferimentos e não iria de Ascensão Skywalker ou de Kanan Jarrus tão cedo. Luke conseguiria arrastá-lo a bordo da nave como ele normalmente faz conforme a gente vê no filme, só que com a diferença que o Vader ainda estaria vivo. Logo em seguida, a Estrela da Morte 2 explode e Luke rapidamente faz contato com a nave rebelde com a ala médica mais próxima, dizendo que precisava de assistência. Imagine o climão vindo aí. Ele recebe uma transmissão informando a localização da nave com baia médica e se atraca nela. Chegando na nave, Luke carrega o corpo de Vader pedindo ajuda e um rebelde vai para socorrê-lo, só que quando ele viu quem o Luke carregava, paralisou de confusão e medo. Mesmo com o Luke pedindo ajuda, o rebelde ficou parado ali só olhando e logo um droide médico chega e ajuda Luke a colocar Vader em um tanque de Bacta. Enquanto Luke assume o comando da nave para procurar uma base rebelde com maiores suprimentos médicos para salvar a vida de seu pai, o tal rebelde que ficou em choque ia contactar secretamente os outros líderes rebeldes. E estamos falando, claro, de Han Solo e Leia Organa. Ele fala para os líderes rebeldes que acreditava que Luke havia se voltado para o lado sombrio da força e que agora estava tentando salvar a vida de seu novo mestre, Darth Vader. Meu Deus do céu, tá tudo errado. Nisso, Mon Mothma ordena imediatamente que a nave de Luke e do rebelde fosse apreendida e que fosse conduzida a uma missão exploratória para confirmar se o que o rebelde disse era verdade. Leia falaria para Mon Mothma que não acreditava em nada daquilo, que era balela e que deveria ser apenas um último truque desesperado em nome do Império. Então Leia imediatamente contacta Luke, perguntando o que ele estava fazendo, se o que ela ouviu era verdade. E aí, Luke ia tentar explicar o que tinha acontecido e que agora o pai deles era bom. E isso deixa a Leia muito irritada. Ela responde logo de primeira ali, gritando com o Luke que o Vader não apenas tinha matado seu povo, mas seu verdadeiro pai e todos que ela amava em seu mundo natal. E olha só o climão, verdadeiro pai. Ela considerava Bail Organa o seu pai de verdade. Touché. Luke então ia consolar Leia, dizendo que sabia o que ela estava sentindo porque Vader havia tirado muito dele também, mas pedindo para que ele pelo menos tivesse a oportunidade de responder pelos seus crimes ao invés de ser condenado a morrer sem pensar duas vezes. Luke então chega na base rebelde do droide médico conduzindo o Vader até a Baía, mas eles seriam parados por um esquadrão rebelde dizendo que tinham ordens para mantê-los no hangar até que uma inspeção adicional fosse conduzida. Um dos rebeldes diria a Luke que o homem no tanque de Bacta era responsável por incontáveis mortes e crimes, e Luke responderia pedindo uma chance, mas o rebelde iria rapidamente disparar
3 tiros no tanque de Bacta que segurava Vader. Inclusive eu achei muito específico isso, 3 tiros. Por que 3 tiros? Seria o quê? Um tiro de aviso? Luke consegue parar os tiros e refleti-los para partes inofensivas da nave e esmaga com a força os blasters dos rebeldes. Luke e o droide então conduzem Vader até a Baía Médica e logo Han, Leia, Mon Mothma e uma quantidade considerável de soldados rebeldes chegam para averiguar a situação. Ai meu Deus, que situação isso aí, velho. A Mon Mothma ordena que Luke se afaste, mas aí ele responde que quando seu pai estiver seguro, todo mundo poderia entrar. Mon Mothma então fica chocada com isso e grita para Luke dizendo que a única razão pela qual ele não estava sob nenhuma restrição é por conta das contribuições dele para com a Aliança Rebelde. E aí o manda sair da frente. Luke novamente repete sobre deixá-los entrar somente quando seu pai estivesse seguro. Nisso, Mon Mothma bate firme, dizendo que aquele homem no tanque de Bacta, aquele monstro, não matou apenas centenas ou milhares, mas milhões de seres inocentes, e que agora Luke estava protegendo como se fosse servo dele. Ai, gente, que climão, meu Deus do céu! Mon Mothma diz então para Luke que se ele não saísse da frente, ele seria forçado a sair. É nesse momento que Mon Mothma acena para os soldados que então iniciariam uma chuva de blasters em Luke. Eita, meu Deus, hein? Pela força, segura isso aí. Luke empurra todo mundo com a força, não ao ponto de machucar, tá? Mas é apenas para desestabilizar os soldados. E aí, quando eles estavam prestes a atirar novamente em Luke, o droide médico avisa que Darth Vader estava estável. Luke, Mon Mothma e os rebeldes entram na Baía Médica e vendo quão frágil Vader estava, a ponto de precisar de inúmeros aparelhos para simplesmente respirar, Mon Mothma e os rebeldes ficam chocados. Olhando com desgosto para ele, Mon declara para Vader que ele estava preso pelos seus crimes contra a galáxia. Luke pede para que Vader fosse mantido ali até que ele pudesse ser movido com mais segurança e estabilidade, é claro. E aí a Mon Mothma diz para Luke que ele não estava mais em nenhuma posição de negociar, mas que pelas contribuições dele, concederia esse último pedido. Por um tempo, Luke ficou cuidando de seu pai enquanto ele era supervisionado fortemente em nome da rebelião, já que os rebeldes ainda estavam desconfiados. Luke também explicaria pessoalmente para Han e Leia toda a situação, e também a cadeia de eventos que rolou desde que eles estavam a bordo da segunda Estrela da Morte. Ele conta que agora Vader era Anakin Skywalker de novo, e que ele foi o responsável por matar o Imperador Palpatine. Leia e os outros líderes da rebelião logo são convocados para uma reunião emergencial a fim de discutir o destino final de Vader, ou de Anakin. O grupo ficou então debatendo por quase um dia inteiro, mas no final, Leia, com lágrimas nos olhos, diz para Luke que Vader seria executado. Luke, porém, não expressa raiva, apenas tristeza, sabendo que os líderes rebeldes não estavam lá muito errados com a sua decisão. Mesmo assim, Luke diz para Leia que não deixaria seu pai morrer, já que o havia salvado na segunda Estrela da Morte. Luke a abraça, dizendo que talvez pode demorar muito tempo até que eles se vejam de novo, e também falando que os Jedi não fariam mais parte da Nova República, que inclusive estava em melhores mãos com a Leia e os outros líderes rebeldes. Nessa mesma noite, Luke incapacita os guardas e liberta Vader. Também devolve o seu traje secretamente reparado para ele e ambos fogem da base rebelde. Na manhã seguinte, Mon Mothma ordena uma varredura completa na área e em seguida encontraria Leia, dizendo que na verdade estava feliz por eles terem conseguido fugir e que esperava por isso. Olha aí que plot twist, apesar de que, né, é bem a cara da Mon Mothma tudo isso, né? Ela revela para Leia que viu os olhos de Luke e também os de Vader e diz que qualquer mal que existisse por trás deles havia desaparecido completamente. Ela também revela para Leia que esse foi o motivo pelo qual ela não deteve Luke, porque tinha esperança de que eles pudessem escapar e reconstruir a Ordem Jedi, como os rebeldes reconstruíram a República. Luke e Vader, ou melhor, Anakin, então se aventuram pelas regiões desconhecidas, com o pai Skywalker dizendo que seu trabalho ainda não havia acabado e que ele tinha muitos erros para consertar com tanto mal que ele causou pela galáxia. Pois é, hein, Vader? Vai demorar para sair do Serasa da Força, né?
Dizendo então que os rebeldes poderiam lidar com os remanescentes imperiais, Anakin conta para Luke que a missão deles agora estava nas regiões desconhecidas, ali no além, nas áreas não exploradas pela galáxia. Isso porque ele diz que Palpatine sentia uma ameaça vindo daquele canto obscuro da galáxia e que eles deveriam parar qualquer que fosse antes de subestimá-la. Isso poderia se referir, inclusive, tanto aos Grisk no novo cânone, quanto também aos Yuuzhan Vong no universo expandido Legends. Fazendo um adendo aqui para vocês, no cânone o Palpatine sentia a ameaça dos Grisk, que é uma espécie caótica e destruidora que emana ali das regiões desconhecidas. Eles eram inimigos dos Chiss, a espécie do Thrawn, e também foram o motivo pelo qual o nosso azulão favorito se aliou ao Império em primeiro lugar. Eu conto isso aqui nesse vídeo com a linha do tempo dos Chiss, para você conferir aqui em cima no card. Já no antigo universo expandido Legends, Palpatine já sabia sobre os Yuuzhan Vong, desde lá a época das Guerras Clônicas, quando a República ainda estava de pé. Inclusive, um dos motivos pelo qual ele queria tanto criar a Estrela da Morte era justamente para aniquilar a ameaça que os Yuuzhan Vong representavam ao seu novo regime autoritário. Os Yuuzhan Vong eram uma espécie mortal e bárbara que vinha de outra galáxia, uma outra galáxia que eles acabaram destruindo por conta da sua loucura e violência. No universo expandido Legends, eles acabaram entrando em guerra com a Nova República, na famosa Grande Guerra Yuuzhan Vong, onde a nova Ordem Jedi de Luke Skywalker teve uma grande dor de cabeça para deter todo mundo ali, já que os Yuuzhan Vongs não estavam no radar da força. Então, se a gente for encaixar essa teoria, esse what if e se, no Legends, Vader e Luke poderiam tentar impedir a ameaça iminente dos Yuuzhan Vong. E se a gente encaixar no novo cânone, eles poderiam tentar impedir os Grisk e os seus planos maléficos. E assim seria se Darth Vader sobrevivesse após o retorno de Jedi, viajando pela galáxia com o seu filho, enquanto conta histórias de como matou centenas de seres pela galáxia agora, cheio de arrependimento. Imagine só esse papo de qualidade, eu acho que é muito saudável mesmo para uma relação de pai e filho. Se você quiser saber mais sobre Darth Vader, tem esse vídeo aqui com um documentário da história completa do nosso Lord Sith favorito. E se você quiser saber mais sobre Star Wars, tem muito conteúdo aqui no Diário Rebelde, sempre para você. Comente aqui embaixo se você quer ver mais vídeos assim e que a força esteja sempre com você.